Eu sempre peço para quem vem aqui para contar um pouco da história, cara. Entendeu? Tá, claro. E que você é cientista, que eu tô ligado que você é cientista. Depois você até vai contar do que você trabalha e tal. Mas o que te motivou quando você era lá, o pequeno Caio? O que te motivou, te incentivou a falar, cara, eu quero seguir essa área aí da ciência, do que for? Cara, essa é uma história bem legal. Não é bem legal. Mas quando eu era pequeno, quando você é pequeno, você sempre imagina assim, o que você vai ser quando você vai ser adulto? Eu sempre brincava que eu vou ser grande, né? Mas e para quem não sabe, eu sou muito grande. Mas eu sempre imaginava que ser adulto era aquela coisa repetitiva, de você ficar no escritório e tal, fazer aquela coisa chata. Eu nunca me imaginei como criança sendo capaz de fazer um trabalho repetitivo. E aí eu comecei meio que ser atraído por essas questões de uma carreira onde você não tivesse repetição no seu dia a dia. E aí, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu não lembro mais qual foi a idade exata, aconteceram duas coisas. Uma delas foi o Augusto. Na verdade, a primeira foi, eu fui numa Bienal, e aí na Bienal eu comprei alguns livros. Eu comprei um livro de divulgação científica, que era de física. E eu li e eu me apaixonei por aquilo. Eu achei incrível aquela questão de você... de ler sobre dilatação do tempo, buracos negros e relatividade especial, relatividade geral, quântica. Eu achei aquilo inacreditável e eu me apaixonei por aquilo. Só que na minha cabeça ainda, ninguém na minha família tinha feito ciência, eu sempre tinha uma dúvida, você não dá para ser cientista no Brasil, isso é uma coisa que não existe. Até que o Daminelli fez a descoberta da que a carina era uma estrela dupla. Isso foi que 98, 97, por ali. E aí eu falei, cara, um brasileiro que mora no Brasil fez uma descoberta desse calibre. E usando um telescópio brasileiro ainda, porque ele usou aqui o do Pico dos Dias. Então eu falei, cara, então é possível ser cientista no Brasil, é uma coisa possível e é possível fazer coisa. E ali eu botei na minha cabeça que eu ia ser físico e foi até entrar na física, assim. Eu lembro que no colegial meus amigos falavam, por que você estuda tanto que entrar em física? Entrar em física é fácil e tal. Você devia fazer engenharia. E não, cara, eu quero fazer física, eu quero ser físico, eu quero ser físico teórico. Era o que eu queria ser. E foi isso que eu botei na minha cabeça e foi até eu entrar na faculdade. Olha só. Mas na área de astronomia, não queria, não? Então, entrar um pouco? Então, na época que eu entrei na USP, não tinha curso de astronomia. Então, o que você fazia? Você entrava na USP em física, daí você fazia... mestrado depois, ou, né? na verdade, você podia pegar a graduação com ênfase em astronomia. Eu entrei com a ideia de fazer graduação com ênfase em astronomia, só que daí, com o meio do caminho, eu descobri que, assim, eu gosto... eu podia trabalhar com cosmologia, só que os cosmólogos têm uma aplicação mais prática. O que eu gosto são os aspectos mais fundamentais da teoria. Então, por isso eu acabei caindo mais para física teórica mesmo e não para astronomia. Apesar de eu gostar de astronomia, continuar lendo e ter uma proximidade muito grande com a astronomia, mas como interesse acadêmico eu me interessei mais por física teórica fundamental mesmo. Entendi, legal. O Daminelli também foi o cara que me incentivou a vir para cá para estudar. Só que aí eu fui estudar geofísica em vez de estudar física, né? Mas o Daminelli é um cara muito legal. Aliás, a Duília, cara, para quem não sabe, a Duília descobriu uma supernova, né, em 1997. E essa semana é aniversário da descoberta dela. Legal. É legal pra caramba. Então a Duília, o Daminelli, sempre tem, né, um pesquisador. E físico brasileiro, quem que te chamava a atenção? Lattes. O Lattes chama muita atenção, o Chamber chama muita atenção. Eu tive a sorte de conviver um tempo com o Salmeron, o Roberto Salmeron, lá na França, o Leite Lopes. Todos esses caras fizeram uma física de altíssimo nível. Imagina, a física no Brasil tinha 10, 15 anos e esses caras fizeram a física de muito altíssimo nível. Moisés? Chegou a conhecer o Moisés? Eu conheci, eu sou amigo do filho do Moisés, o Paulo Nussensweig. Conheci o Moisés. Pra galera que não é da física, o Moisés é um cara que escreveu. O livro original dele era escrito à mão, né, cara? Isso. Aquilo era uma doideira, né? Isso. Você vai lá na biblioteca da física, lá da física da USP, você encontra ainda. O livro é uma xerox das notas de aula dele à mão. Eu tenho o livro dele, esse que escrito à mão. Eu tenho. Quando eu entrei na USP. Não tem? Eu tenho escrito à mão, cara. Nunca consegui. É sensacional, cara, aquilo lá.
Aí você é amigo do filho dele? Ele que foi meu legal, professor e a gente acabou criando uma amizade. Ai, que maneiro. E você é bicho do Pena, né? Eu sou bicho do Pena. Ai, Sou que bicho do maneiro. Peninha. Peninha era... Não só bicho do Pena, a gente era da mesma turma de amigos na faculdade, assim. Então a gente andava junto, fazia programa de final de semana juntos e tal. Então já conheço o Pena aí de muito tempo. De anos, né? Legal demais. E aí você fez lá a graduação na física. Isso, eu fiz. A minha história é um pouco mais complicada, porque eu entrei na física, na USP, fiquei 2 anos. E daí, em 2001, a USP assinou um programa de duplo diploma com a École Polytechnique de Paris. Legal. Então, basicamente, você faria 2 ou 3 anos, até 4, se você quisesse, mas puta, seria muito loucura você no último ano fazer isso. Mas você faria 2 anos, principalmente. Daí você iria lá e faria o programa completo deles lá, que seria graduação em um mestrado francês, que é um pouco diferente do mestrado brasileiro. E daí, no final disso, você receberia o diploma das 2 universidades. Ah, que legal. Então, eu fui aprovado. Era um programa bem difícil, porque era um programa... Os professores vinham da França para o Brasil para poder te avaliar. Daí a USP ela podia mandar não sei quantas pessoas por ano para fazerem essa prova. Eu fui selecionado para fazer a prova, fiz a prova, passei. Então, eu fiz 2 anos na USP em São Paulo. O básico, o ciclo básico lá? Vamos falar, o ciclo básico. E aí eu fiz todo o resto da minha graduação na França. E legal. daí eu tenho então o diploma tanto da École Polytechnique de Paris quanto da USP como físico. Ah, maneiro. E lá é como físico também.